Bom dia, meus amores. Bom dia, meus anjinhos. Como é que vocês estão? Bom dia, Lauro, mostrando o seu rosto. Bom Bom dia, dia, professora. bom dia, Thales. Bom dia, Natan. Tudo bem com vocês, meus anjos? Deixa eu botar um brinco. E aí? Beleza? Dormiram bem? Bom dia, Cauã, Maria Eduarda, Vitória, Maria Júlia, Felipe Keide. Bom dia, Bom Pro. dia, professora. Cadê o Enzo? Bom dia, Enzo. Tem que falar do Enzo, meu filho, Enzo, né? Tá aí, Enzo? Ah, Caio, bom dia. O Enzo não está aqui, não Tô aqui, tô acredito. aqui. Ah, o Enzo Simonetti, olha como ele é bonito, gente. Olha o cabelo dele. Meu Deus, quem mais? Obrigado, Quem professora. A mais? senhora é linda também. Ah, lindo você. Olha o cabelo do Natan, gente. Eu adoro esse cabelo dele comprido assim. Lindo. E o Lauro, olha a carinha dele, ele parece um bichinho de pelúcia. Ai, que gracinha. Amores, beleza. Vamos agora trabalhar um pouquinho da apostila. Bom dia, Vitória Pelzi. Pelzi, esse nome é diferente, né? Eu tive vários alunos Pelzi. De repente, algum foi parente seu, viu, Vitória? Tive alguns Pelzi na vida. Bora lá, então? Talvez, pois é, talvez. Oi, Maria Júlia, coisinha linda da prof, que fofura. Adoro quando vocês abrem a câmera, gente. Pai, é um carinho no meu coração. Vamos lá, então. Vamos trabalhar a página 54 sobre o assunto que nós iniciamos ontem, tá bom? Sobre o lance dos sons, dos fonemas, né? As convenções que a gente tem na nossa fala, na nossa escrita. Bora lá? Página 54. Estou de uniforme, olha, 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 olha. Estou de uniforme, vocês também. Não, só o Natan tá de uniforme. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui, então, na página 54, a análise de um texto. Bom dia, Luna Sol. Luna Sol, que nome lindo. Sons da língua e convenções da escrita. O que a gente tem aqui, pessoal? É um texto, tá? Pela diagramação, você percebe que é um texto bem antigo, né? Super diferente. O que é isso aqui, gente? Vamos ver? Então, a gente tem que saber do que se trata, que texto é esse, né? Qual que é o referencial dele. Leia o texto a seguir, a publicação de um jornal do fim do século XIX. É antigo, não é não? Fim do século XIX? Mais ou menos quando é isso, gente? Mil e quanto? 1890, mais ou menos. Isso, por aí, isso. Uhum. 1890. 1890 não. É no final do Século século XIX. XIX. No final do século XIX é 1800. Isso, 1800. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu que me enlouqueci. 1800, entendi 1900. 1890, 90 e alguma coisa, etc e tal. Finalzinho do século XIX, beleza. O que a gente tem aqui? Ó, o que a gente tem com matéria primeira aqui do lado esquerdo? Sítio à venda. Vende-se um bonito sítio, tem boas terras para o plantio de café e com 200, e deve ser 200 e tantos alqueires. Quanto ao pagamento, os interessados poderão trazer com Bento de Campos, Praga de Santa alguma coisa. Tem coisa que já pagou aqui. Poderão tratar, né, com Bento de Campos, etc. O que era importante na época, então, pessoal? O café, né? Olha aqui, ó. Com, acho que é 200 e tantos alqueires de boas terras para o plantio de café, que era a produção da época, né? Cidade de Itu. Olha, Itu tinha acento. Hoje não tem mais, tá? Que depois disso houve organização do acordo da ortografia da língua portuguesa, né? Qual que é a matéria do centro aí, pessoal? Couração, prateação, galganicas, né? Tem acento também, tá? A pilhas doura-se.
eálices, custódias, prateia-se castiçais e todos os utensílios do culto divino, limpa-se objetos de prata e prateia-se qualquer metal impregnado, os produtos de primeira qualidade, trabalhos essenciais, especiais com arte e capricho, residência, 7 de setembro, tá, 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 tá. Olha lá, 19 de agosto de 1894, tá vendo? Então, a gente tem aqui um jornal, não é? O que que tem aqui embaixo, pessoal? Disponível em obras raras. Ponto USP. Então, é um documento que está na biblioteca da USP, tá certo? Logicamente, sobre alguns instrumentos da nossa língua portuguesa que ficaram guardados, importantes para a gente fazer o estudo, né? E aí tem então um jornal em que você faz aqui o anúncio, né? De tudo que, que circulava na época, tá certo? Vende-se isso, vende-se aquilo, nananã, darará, e assim por diante, certo? Ok. Vamos analisar a linguagem, então? Beleza. Thales Zimmermann do Ailib. Ô, Thales, você é irmão de... Você teve um irmão que estudou ano passado aqui, no REF? Não, irmão, não. Primo, é o do Caio, Caio do Ailib. Ah, eu acho que sim, mas acho que não também, não tenho certeza. Acha que sim, mas acha que não. Esse menino É acordou. que, é que essa parte eu não sou muito ligado. Mas, meu, tá bom, tá certo. Vamos lá então, gente, não estou muito ligada. Vamos lá. Vamos analisar então a linguagem? Bora lá. Existem no texto do jornal palavras em português que foram escritas de modo diferente da maneira que escrevemos atualmente. Indique algumas dessas palavras. Eu já falei uma, não falei? Itu, cidade de Itu. Ela está escrita com Y e tem acento. Ela não tem acento e é com I, tá? Eu quero que vocês captem mais 3 palavras. Vai lá. Diferente da escrita de hoje. Olha só essa daqui, interessante. Oi. A palavra alqueires seria diferente, mas eu não sei o que ela seria nos dias de hoje. Qual que é? Alqueires, porque eu nunca Al, ouvi falar. é, alqueires, é verdade. Alqueires ela fala, professora, só que eles chamam as terras no estado de São Paulo, a gente chama de hectares. Hectares, isso mesmo. Aham. Alqueires. Ainda, essa palavra ainda existe, só que eu não sei se ela é escrita assim. Alqueires, hectares, é isso que eu estava pensando. Aham. Não, ela é escrita assim mesmo, alqueires. Ela é assim mesmo, não teve mudança, não. Vamos ver alguma outra que tá assim que a gente usa bastante. Vai lá. A gente usa bastante. Eu não tinha pensado no alqueires, não. A palavra assinado conta com G? Qual? Assinado com G. Abaixo é Assinado. assinado. Onde que tá esse? Mudança. Lá em cima. Canto superior. Mudança. Assignado. Uhum. Assignado era assinatura antes. Isso, tem o CG aí. Sim, serve sim. Deixa eu pegar alqueires, alqueires. Não, alqueires é assim mesmo que escreve, alqueires, isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Alqueires, tá certo, é assim mesmo. Alqueires e hectares, exato, esse tá certo, tá? Sim, signatura, aqui ó, o abaixo assignado, isso, assignado. O que mais vocês acharam? Lá embaixo tem a Eu palavra achei comércio. comércio. Gente, comércio era com 2 M's e não tinha acento, olha só. Couração, então vamos ver, as palavras que a gente usa bastante, couração, comércio, negócio. E negócio? Negócio tem acento. Vocês veem acento essa palavra, não vem? Negócio, porque
O acento faz parte da ortografia da palavra, tá, gente? É ortografia também. Você colocou o acento, tirou o acento, é um desvio de ortografia também. Então, não tem acento aqui, hoje tem acento. E aí tem uma palavra que eu acho interessante, casa à venda. Tá vendo esse à venda? Esse à venda aqui é craseado. E as crases, eles escreviam para o lado direito, como se fosse um acento. Certo? Também é outra mudança que teve, gente. E aí, se você ler bem devagarzinho, você consegue ver outros. Objectos. Quem viu? Quem viu? Quem viu? Objectos. Algumas palavras antes tinham C mudo. Facto, facto. E aqui tem objectos. Olha lá. Lá no couração e prateação galgânicas, que é galgânicas. Percebeu? Então, pessoal, há muito tempo a língua vem se desenvolvendo. E algumas palavras de outrora eram escritas diferentemente de hoje. Certo? Captaram? As 3, 4 palavras? Ok. Vamos ver então. 2. Reescreva as palavras que você selecionou da maneira que utilizamos hoje. Então, vamos lá. Itu, com o i, sem acento. O negócio, o comércio, coração, objetos, né? Produto também tá com C. Vocês viram aqui no meio? Ele tem objectos, productos, production, os productos. É que tá tão fininha essa letrinha. Não é production, é productos, tá? Deixa eu ver se eu acho outra. Ô, Isso. Pro, Oi. sabe esse texto do meio? Aí tem uma palavra no final que é trabalhos, acho que é especiais, alguma coisa assim. Seria especiais? Especiais. Tá, especiais, com E, né? Isso. Sim, pega ela também. Trabalhos especiais. Com certeza. Outra palavra que teve mudança. E assim, são muitas outras, pessoal. Então, eu não tinha visto especiais, não. Eu li, mas não percebi, tá? Porque a gente, com E ou com I, a gente lê da mesma forma, especiais, entenderam? O som é mais ou menos de I mesmo. Bom dia, Yumi Shinzatos. Esse xixi da trava-língua, né? Ayumi Shinzatos Shiroma. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Bom Vamos dia, lá. Carol. Que bom que você abriu a câmera. Vamos lá. Beleza. Aí vem a questão 3. Em sua opinião, por que ocorreram essas mudanças? O que vocês acham que justificam a mudança de uma palavra? O que vocês acham? Praticidade. Praticidade? Praticidade? Mudança Na hora de de falar? históricos? Hã? Mudança de fatores históricos? Tipo, antigamente eu sei que era coisas, né? Poer. Hoje em dia não é mais assim. Isso. Mas o que impulsiona essas mudanças? A praticidade, a fonética, que é a fala, né? A pronúncia, ligada a quê? Especialmente no Brasil, gente. Então, vai lá. Em 1890, tá? Então, 1888, 1822 foram marcos da nossa história, não foram? O que teve em 1822? A independência. Na independência. Isso. Até então, nós éramos colônia de Portugal, em que se prevalecia o português de Portugal. Por mais que houvesse aqui os índios, por mais que houvesse aqui os africanos, que colocaram, né, a contribuição muito importante na nossa linguagem, o que prevalecia era o português de Portugal. Então, essas palavras vieram de Portugal especialmente. Quem é que escrevia os textos? Quem é que dominava a linguagem, dominava o comércio, dominava tudo? Nós éramos colônia, nós éramos apenas uma dominação de Portugal. Depois da independência, nós começamos a produzir uma identidade especialmente nossa. Demorou um pouquinho, então, a partir de 1822, aí depois teve
a abolição da escravatura, em que os escravos, os negros passaram a incorporar muito mais fortemente a nossa linguagem. E aí, houve, depois da abolição da escravatura, o quê? Um processo imigratório muito forte, não é? Um processo imigratório. Por que houve um processo muito forte migratório depois da abolição da escravatura? Eu acho que eu chuto por causa das navegações, o início da navegação marítima. Também. Aí, é que as grandes navegações já estavam a acontecer há bastante tempo, mas especialmente no Brasil. O que aconteceu depois da abolição da escravatura? O que é importante para o Brasil? Fala, Natan. Natan tá pensando. Lauro tá pensando. Chutar uma coisa? Oi? Posso chutar uma coisa aí, professor? Claro que pode chutar, meu anjo. Tá bom. É o café, o descobrimento do café. Não foi descoberto o café, já existia, né? Então, o café. Então, a grande produção de café, não é? Nós produzimos muito café, o café é um grande produto econômico. Com a abolição dos escravos, o que aconteceu? Faltou mão de obra para trabalhar no café, certo? Muitos escravos continuaram nas fazendas, porque não tinham para onde ir, etc. Outros foram para sociedades quilombolas, outros foram para a cidade, e assim foi. Só que faltou mão de obra, porque era muita produção de café. Faltou mão de obra. De onde veio essa mão de obra? Dos escravos? Depois. Os escravos foram libertos. Dos imigrantes. Os imigrantes europeus vieram para cá para trabalhar nas lavouras de café especialmente. Então, houve um grande processo imigratório dos italianos, espanhóis, assim, mas principalmente italiano, certo? Dos japoneses. E aí, a nossa identidade cultural passou a ser uma mistura muito grande. Essas pessoas trouxeram contribuições na fonética, trouxeram contribuições na pronúncia de algumas palavras. E essas mudanças aconteceram de forma natural, né? Então, os europeus, os imigrantes, aí os africanos passaram a ter maior incidência do seu vocabulário na nossa língua, ou seja, foi a nossa formação cultural, fonética, linguística e várias outras, começou a partir desse momento, começou a formar uma identidade brasileira, com uma mistura muito grande, e essas línguas indígenas, africanas, europeias, e a incidência desse português misturado trouxe, então, alguns dos fatores que propiciaram essas mudanças ou transformações no nosso português brasileiro. Por isso que é tão diferente o português de Portugal e português do Brasil. Eles continuaram com a língua deles já existia fortemente, com aquele sotaque, com aquelas as especialidades da gramática. E aí, como é que nós, brasileiros, que herdamos uma língua, poderíamos ficar presos àquela cultura se nós nos formamos de uma maneira muito peculiar, com uma mistura muito grande, contribuições muito grandes. Por isso que mudou-se bastante, então, esse português, certo? Então, pessoal, abrindo a mentalidade, a nossa língua portuguesa é diferente. Na verdade, deveria chamar língua brasileira, tá certo? Se você for para Portugal, você vai se comunicar diferente. Há um monte de coisa que você não vai conseguir entender, você vai falar, o que está falando, né? Não só no vocabulário nosso, que se fala de forma diferente, o sotaque, mas também nas palavras, existem palavras que são de diferentes significações aqui e lá, certo? Por isso que houve essa mudança, certo, galera? Beleza? Ok. Dá uma olhadinha aqui na página 55 sobre conceitos que nós discutimos ontem. Fonologia, tá certo? Conceito de fonema, tá bom? Essa parte é importante que nós falamos ontem, mas quando da aula presencial, eu vou colocar no quadro para vocês uns tópicos para poder ficar bem claro. Beleza, meus anjinhos? Ok? Ok, então vamos lá. Peraí. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora vamos para a página 58. Tem uma questão do Enem que fala sobre essa particularidade, tá bom?
É um texto do Luiz Gonzaga, em que o eu lírico, quem que é o eu lírico de um texto? É aquele que fala, tudo bem? Eu lírico é a voz que se pronuncia no texto, no poema, na música, beleza? Eu lírico é o escritor, é o autor? Não o sentimento, a inspiração que vem do autor? Não exatamente do autor, mas de repente o autor, o escritor, tem 80 anos. E a voz, o eu lírico, tem 12. Então, não é o sentimento do autor, é o sentimento de quem ele deseja colocar. Porque o escritor de um texto, de uma música, de um poema, etc., representa vozes, sentimentos diversos que podem se identificar com o leitor, não é? Então, de repente, o escritor é um homem e o lírico é feminino, é uma mulher, entendeu? Então, quem é o eu lírico? É a voz que se manifesta no poema, no texto, na música, beleza? Então tá. Então diz assim: Assum Preto é o título. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância, ou maldade das pior. Furar os olhos do Assum Preto. Pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto vive sorto, mas não pode voar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Quem é que fala desse jeito? As pessoas do campo, não é verdade? Os sertanejos. Tem muita gente que nasceu no campo e fala assim, tudo em volta. Olha como é que tá o céu em volta. Por que fala assim? Porque nasceu falando assim. As pessoas do seu meio falam assim, não é verdade? Não tiveram acesso à escola, falam assim. Esse é o português do nosso Brasilzão. Esse é o português das pessoas simples do campo, que tem um conhecimento da terra, da natureza. Não tem conhecimento escolar, mas tem conhecimento da vida. E falam assim, ignorância, talvez, não é verdade? Você cortou o cabelo, Enzo? Ah, cortei sim, professora. Que Ficou raizado. lindo, Obrigado. Enzo, que lindo. Olha as nuvens. Nossa, você tá hoje num dia Nossa, maravilhoso. Deus. Hã? O que é? É que sua aula é sempre Não. maravilhosa, né, professora? Eu tô voando aqui. Ah, é verdade, verdade. Vamos lá, gente. Então, é assim que se fala nesses meios mais, né, distanciados. Beleza. Qual é a natureza dessa questão do Enem? Diz assim: as marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a escrita, a sintaxe ou léxico, que são partes da língua portuguesa, tudo bem? No texto, é resultado de uma mesma regra. Olha que estranha essa questão. No texto, é resultado de uma mesma regra. Então, as mudanças fonéticas, fonológicas, das pronúncias de algumas palavras, também seguem regras populares. Então, tal palavra, segue uma regra popular para trocar o L por R, volta, por exemplo, tá certo? Esperança, ignorância. É fácil falar assim, ignorância. Aí fala ignorância, certo? É fácil falar assim, porque se assemelha com outras palavras. Esperança, ignorância. É mais fácil, é rápido, é prático, tá certo? Seguem regras populares, não regras gramaticais. Ele quer saber, então, que alternativa aqui segue a mesma regra de popularização da palavra. Olha lá, que ela tá aqui já, tá respondido, tá bom? É a letra B. Então a gente tem que dar uma letra B como resposta. Mas essa questão, as pessoas ficaram perguntando, mas o que é para fazer, né? Os candidatos. E leram. E ao ler você percebe, ao ler as alternativas. Por exemplo, vorta e veve. Bom, vorta é de volta, veve é de vive.
Tem alguma semelhança com a mudança que teve? Não. Olha B. Pronúncia das palavras talvez e sorto. Talvez vem de talvez. E sorto vem de solto. Talvez e solto com L propicia nas falas populares a troca pelo R. Talvez e sorto. Tá vendo? Então, esses dois têm a mesma regra popular a seguir para poder transformar e desviar da pronúncia normativa. Perceberam? Aí vem a C. Flexão verbal em conta de furar e cantar. Furaram para lhe cantar? Furaram e cantar? Não. E geralmente as pessoas mais simples, que não têm tanto conhecimento linguístico, comem o R final de um verbo, não é? Para eu cantar, para eu falar, para eu comer. Se fosse cantar, falar, seguiria a mesma regra. Cantar e falar, suprimiu-se o R final, cantar e falar. Seria a mesma regra. Então, entenderam essa questão? Que interessante essa questão do Enem sobre regras populares. O Enem e outros vestibulares, pessoal, valorizam e respeitam muito o falar popular. Tá bom? Beleza essa questão? Ok? Então tá. Espera aí que eu vou colocar uma apresentação agora. Calma lá, gatinhos. Espera aí, tá? Referencial. Deixa eu ver se é esse daqui, gente. Não. Não, esse aqui não. Peraí. Onde eu coloquei a aula? Não sei. Ai, caramba. Peraí, gente. Peraí que eu tô pegando aqui, então, pra gente fazer. Tarararã. Não. Nossa, tem hora que eu não acho as coisas. Tanta coisa. Tanta coisa. Deixa eu ver se é esse daqui, gente. Aula, aula, aula. Peraí. Tô achando. Achei. Achei. Pronto. Peraí, tá? Eu vou colocar bem grandão. Deixa eu aumentar as questões pra gente só ver essas questões aqui. Peraí. Acho que tá bom assim. Isso. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui e apresentar. Achei. Tem hora que eu não acho as coisas. Vamos fazer um exercíciozinho, tá? Isso, meu amor, isso. Vamos lá. Lembra que a gente falou, então, pessoal, ontem? Lembrou? Lembrou? Beleza. E eu quero fazer isso aqui, ó. Quero fazer aqui para te lembrar que a gente viu ontem. Eu coloquei aqui uma sequência de vocábulos, tá bom? No A, no B, no C, no D, tranquilo? Beleza. O que que eu quero da letra A? Na letra A, eu quero que vocês tirem para mim somente, então, de cada relação, transcreva apenas o vocábulo com ditongo. Na letra A, eu quero a única palavra que tem ditongo. O que é ditongo, pessoal? Duas vogais que ficam na mesma sílaba. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, separar as palavras em sílabas, que para algumas pessoas é complicado, sabia? Então, vai lá. O que vocês acham? Vou esperar. 30 segundinhos. Que palavra aqui tem ditongo? Duas vogais que ficam na mesma sílaba. Posso falar, prof? Pode. Telefonia. Não. Ignorância. Ignorância. Vamos separar? Calmaria. Tá vendo? Eu não falo calmária, falo calmaria. Nossa, hoje está tudo uma calmaria na cidade. Beleza. Como é que eu separo ignorância? Opa, volta. Ai, tem hora que esse negócio não vai. Rância.
É assim que eu falo ignorância. Ignorância. Esse A aqui é um ditongo. Não separa. Eu não falo ignorância. É ignorância. Tá vendo? E telefonia? Nia. E raízes? Raízes. Tá vendo? Então, pessoal, para identificar os encontros vocábulos de tongo e hiato, eu preciso essencialmente separar as sílabas. Encontrei ignorância. Aqui eu tenho um encontro vocálico em que as letrinhas, as vogais ficam juntas, beleza? Na B, eu quero que tenha hiato. Qual o encontro, a palavra que tem hiato? Hiato é duas vogais que ficam em sílabas separadas, como calmaria, telefonia e raízes. Eu quero que tenha hiato também na B. Professora, com licença, a senhora pode repetir novamente o que é hiato? Sim. Por enquanto, nós estamos só fazendo um exercício de pré-conhecimento, tá bom? Tudo isso eu vou explicar direitinho. Hiato é o encontro de duas vogais que ficam em sílabas separadas, como calmaria, tá vendo? Isso aqui é o hiato. O I ficou para cá e o A ficou para cá. Raízes, o A ficou para cá e o I ficou para lá. As sílabas deixam duas vogais separadas. Isso é o hiato. Então, eu acho que é chapéu. Chapéu. E aí, o que vocês acham, gente? Eu acho que é Saara, prof. Eu também acho que é Saara. Como é que eu... Ai, que doido isso aqui. Como é que eu separo? Sa-a-ra. Gente, duas vogais iguais nunca ficam juntas. Elas sempre vão ser um hiato. Saara, magou, perdoo, vou. Certo? E sábio, como é que eu separo sábio? Sábio. E céu? Céu fica junto. Chapéu. E pai? Pai fica junto. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um encontro hiato, duas vogais ficam separadas, e o resto tudo aqui, ó, fica juntinho. Como é que eu pronuncio essa palavra? Sábio. Céu. Chapéu. Pai. Tudo junto, eu não separo esses encontrinhos, entendeu? Então, nós temos dois encontros de vogais, encontros vocálicos básicos, que dependem da separação da sílaba. Isso é importante você fazer, pessoal, porque dependendo da separação da sílaba e dependendo do encontro vocálico, eu vou acentuar ou não. Então, isso aqui é importante para a gente poder desenvolver a acentuação gráfica também, tá certo? Então, olha lá. Calmaria. Isso aqui é o hiato. Calmaria. Se fosse de tom, seria calmária. Como é que eu falo isso? Calmaria. O I é bem forte e o A é bem forte. Como é que eu falo esse encontro aqui, ó? Ignorância. O I sai bem fraquinho. Se fosse um hiato separado, seria ignorância. A próxima seria, se fosse de tongo, telefônia. E não é telefonia. Então, quando as vogais têm sons bem separadas, cada uma sílaba, nós temos um hiato. Quando essas vogais têm som grudadinhos na sílaba, nós temos um ditongo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Como em Saara, tá? Vai lá, pula. Não vocês vão fazer tudo não, tá? Aí vou pegar uma água, peraí, gente. Dígrafo. Que palavra tem dígrafo aqui? Espera só um pouquinho. Gente, o que é dígrafo? É tipo CH, NH, esses bagulho aí. Esses bagulho aí, né? É tipo Entendi. quando tem duas palavras, duas letras que representam o mesmo som. Por exemplo, dois R's,
Eita, dei a resposta. Mas Isso. Então, relembrando de ontem. Tudo isso eu vou documentar direitinho para vocês, tá? Então, dígrafo, duas letrinhas que representam um único som. Macro, esse CR é dígrafo? Não. Não, porque eu pronuncio. Macro. Não, eu pronuncio os dois. Brasa, esse BR é dígrafo? Não. Não. Bra, ó, bra, bra. Eu pronuncio o som do B e do R, tá? É só um encontro consonantal. Aí nós temos essa palavra aqui, essa tem dígrafo. Quais são os dígrafos da palavra guerrilhando? G-U, G-U. Deixa eu aumentar. RR Isso. e AN. Isso, muito bem. Faltou ainda. LH também. G-U. 2. R-R. RR, guerrilhão. Pode ser L, R. L-H Ah, e A-N. E o A-N. Lembrou de ontem? prof, então, quando tem o AN ou o AM, não precisa estar sempre no final da frase, pode estar mais pro meio. Não, então. No final da frase? Sim. Pode estar no meio, mas tem que estar no final de uma sílaba. Olha, vamos separar em sílaba. Guerrilhando. Quando o AM e o AN são dígrafos, eles estão sempre no final de uma sílaba. Guerrilhando. Entendeu? Beleza? Então aqui a gente tem 4 dígrafos: G-U, R-R, L-H e A-N. 3 dígrafos consonantais, com consoante, e um dígrafo vocálico, que é o A-N. Certo? Vai lá. Agora eu quero que vocês façam essa 2 aqui, ó. Quantos fonemas tem nessas palavras aqui, ó? Fonema é som. Vamos lembrar? Nem toda palavra tem o mesmo número de letras e de fonemas. Por quê? Se a palavra tiver dígrafo, com certeza vai ter o menor número de letras do que de fonemas, certo? Vai lá. Começou o calor, começou o calor. Guerrilha é 5 5 o quê? fonemas? Não. É 7? Guerrilha? Isso. Não. Posso falar uma letra que eu acho que é, professor? Fala, amor, qual que é? É a C. É a C. C de cebola. Vamos ver? Então vai lá. Quantas letras tem cachorrinha? Letras. 11. 9 letras? 11. 11 letras, beleza. 11 letras, tá bom? Vamos falar aí de letras. Quantos fonemas tem cachorrinha? Aí a gente vai verificar o número de dígrafos. Olha, nós temos um dígrafo aqui, então tem um som a menos aqui, certo? Um dígrafo aqui. Depois nós temos um dígrafo aqui. Depois nós temos um dígrafo aqui. O que é dígrafo? 2 letrinhas que representam um único fonema. Se aqui tem 1, 2 e 3 dígrafos, eu tenho 11 letras menos 3 fonemas, certo?
Quantos fonemas tem aqui? 8. 8 fonemas, certo? Então, em cachorrinho, nós temos 11 letras e 8 fonemas, certo? Vamos ver em sexo? Vamos ver em sexo, tá? Quantas letras tem sexo? 4. 4 letras. Só que na palavra sexo, eu não leio sexo. O X geralmente tem som de sh, não é? Só que nessa palavra, o X não tem som de sh. O X tem som de xi, sexo. Aí nós vamos ver isso também semana que vem. Quando o X tem som de xo, eu tenho um som a mais um número a mais de fonemas do que de letras. Então, aqui eu tenho 4 letras e 5 fonemas, certo? E na palavra guerrilha, quantas letras tem? 9. 9 letras, beleza. E quantos sons tem? Nós temos, então, a gente tem aqui o GU, que é dígrafo, certo? Eu não falo o G. O RR, que é outro dígrafo. E o LH, que é outro dígrafo, certo? Eu tenho 9 letras, menos 3 dígrafos. Eu sei que em cada dígrafo eu conto um número a menos de fonemas. Então, 9 letras, menos 3 dígrafos, eu tenho 6 fonemas, certo? Que letra que deu? 8, 5 e 6, como o Enzo acertou. Pessoal, vocês entenderam isso? Foi o Natan, professora. Foi Natan, isso. Foi Natan, isso mesmo, Natan. Beleza, meus gatinhos? Então, na próxima aula, nós vamos falar especialmente sobre isso. Vocês estão captando bem essas ideias? Tá tranquilo? Acho que tá tranquilo. Acho que tá tranquilo, né? Por enquanto. Hoje a Sara fazendo exercício ficou um pouco mais claro. Ai, que bom, amorzinho, que bom. Coloquem aí a chamada, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer bastantes exercícios sobre isso, tá bom? Fonema, letra, encontros vocálicos, vamos contar o número de letras e fonemas, tá bom? Para dar a base bem legal para acentuação gráfica mais tarde, para a gente entender bem as regrinhas e usar bem a língua portuguesa. Certo, meus amores? Colocaram a chamada? Primeiro A, primeiro B. Colocaram todo mundo? Quem vai entrar agora? Não sei, eu acho que é Marisuzi. Mari? Então tá. Beleza, vamos esperar. 8 horas a Mari entra. Amores, fiquem com Deus. Boa semana. A gente se vê semana que vem. Vai dar tudo certo, tá bom? Eu que Beijão, agradeço, meus professora. anjos. Tchau, Beijo, Pro. Se Obrigada cuida, por viu? vocês Tchau, estarem Pro. aqui. Saudade. Beijo, Pro. Se cuida. Tchau, Se Pro. cuidem. Lindos. Obrigada para quem abriu a câmera também, tá? Para quem não abriu também, obrigada por estarem aqui. Vocês são lindos. Tchau, tchau. Beijo.
Oi, bom dia, galera. Estão me vendo? Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, prof. Bom dia. Ai, que fofinho ver vocês com a câmera toda abertinha. Ó, bom dia, João, Enzo, Maria, Natan, Ayumi, Lauro, Yolanda. E deve ter mais um monte, só que não está aparecendo aqui para mim, né? Obrigada aí pelo... É gostoso ver o rostinho de vocês, inclusive sem a máscara, né? O que é mais importante, dá para ver vocês direitinho. Amados, para a gente poder começar, deixa eu comentar com vocês. Vocês lembram que às 9 horas hoje fecha o exercício que está lá na plataforma. Lembram disso, né? Alguns já me enviaram, outros ainda não, né? Então, cuidado assim para não fechar com atraso, tá? Bom, a chamada eu vou deixar na responsabilidade de vocês estarem aí lembrando. Então, Ju, já tem 3 semanas a atividade, mas ainda bem que você já enviou, tá? A chamada, então, assim, ó, na hora que for dando ali bem pertinho do final da aula, vocês já vão lançando o nomezinho de vocês. Não aguarda eu lembrar, tá? Porque eu vou acabar esquecendo, tá bom? E nós vamos dar continuidade, agora que colocou, né, o primeiro ano junto, o primeiro A, junto com o primeiro B, então, assim, pode ser que, eu estou tentando lembrar, assim, se eu conseguir terminar o conteúdo juntinho a semana passada, porque no B, como a gente não grava, né, você entra e vai falando. No A, às vezes, tem um detalhezinho relacionado à internet, aquela coisa toda ali, às vezes pode dar uma atrasadinha no conteúdo. Então, eu vou abrir agora nosso slide para a gente dar continuidade à nossa aula sobre as regras, tá? E aí, se der uma disparidadezinha, eu peço aí um pouquinho de paciência, né? Se alguém for ouvir tudo de novo o que eu vou falar, mas vai ser pouca coisa, coisa de um detalhezinho, 2 no máximo, tá? E aí, como toda aula, eu gosto de falar para vocês quais são aqueles temas, né, que apareceram na televisão, que tem maior chance de estar vindo aí cair numa possível prova mais para frente. Então, eu quero pontuar para vocês o seguinte: fiquem antenados, por mais que vocês sejam primeiros anos, né, a gente tem que estar preocupado já lá na frente com aquela prova que a gente vai fazer no vestibular, no Enem, e até mesmo no dia a dia, né, no nosso dia a dia. Então, olha lá, o primeiro assunto é sobre o caso do menino Henry Borel, tá? É aquele garotinho de 4 anos, do Rio de Janeiro, que ele era do Rio, né? O Thales está todo estiloso ali com o trem, não sei o que é aquilo, mas enfim. Então, o caso desse menino, ele morava com a mãe, mas a mãe era separada do pai do menino, né? Então, tinha guarda compartilhada. E aí, pelo que eu entendi, durante a semana ficava com a mãe. E final de semana ficava com o pai, né? A mãe já tinha um outro relacionamento, já está casada, o padrasto do menino, inclusive, é vereador do Rio de Janeiro, né? E sábado para domingo, o pai veio deixar o menino com a mãe, porque, né, era devolutiva lá da criança. E no domingo, essa mãe leva essa criança para o hospital, porque a criança caiu da cama, né? E estava com as extremidades geladas, mãos e pés. Só que na hora que a criança chegou no hospital, ele entrou em óbito, né? Claro, o médico não é besta, o médico viu que ali tinha coisa muito mais do que apenas um tombo, né? E aí eles estão agora avaliando, verificando, e existe uma chance muito grande de ter algo bem triste aí por trás, né? Inclusive, ontem eu não consegui assistir televisão para ver qual era a altura, né, dessa investigação, mas, ao que tudo indica, essa criança sofreu maus tratos, ele tinha várias escoriações, só que no domingo,
ainda estava discutindo a ideia de tombo, né? E parece que o negócio aí está vindo bem sério mesmo. E ao que tudo indica, a mãe e o padrasto foram os responsáveis, né? Ao que tudo indica. Mas a gente tem que ficar de antena ligada nesse assunto, né, meus amores? E aí, o que eu quero que vocês não esqueçam? Desse caso do menino Henry, e aí lembrando uma outra situação que é relacionada à violência contra a criança, que inclusive deu nome para a lei que hoje, eu não lembro, o pai é político, ele é vereador do Rio de Janeiro, o pai não, o padrasto, tá? O pai, eu não lembro o que o pai é, mas o padrasto, que é o que suspeita, que está na história, né, da violência contra a criança, o padrasto, ele é vereador no Rio de Janeiro. Então, quando eu vejo assim, qualquer coisa que se relaciona à violência infantil, eu lembro... Peraí, a ex-mulher do padrasto, diz que ele era violento, né? Eu acho que foi A minha mãe, prof, eu vi a história no Fantástico e minha mãe disse ontem que as investigações avançaram e parece que elas relataram as ex-mulheres que ele meio que agredia os filhos das ex-mulheres. Isso, é isso mesmo. Eu vi assim que o negócio estava caminhando para o lado do casal, né, desse vereador e dessa mulher que é a mãe do Henry, né? E aí, meus amores, eu lembro direitinho do caso do menino Bernardo. Eu não sei quantos anos vocês tinham quando o menino Bernardo foi assassinado pela madrasta, né? Inclusive, esse nome, Lei Menino Bernardo, vocês nunca vão esquecer, tá? Por favor, nunca esqueçam, porque foi um marco na vida dessa questão, na história, né? Foi uma tentativa de romper com essa violência. Só que aí, o que eu quero que vocês façam? Mesmo que vocês sejam primeiro aninho, né? Ainda estão começando, mas vocês têm maturidade suficiente para vocês já pensarem como pessoas do terceiro ano, tá? Então... foi achado dentro... Eu vi também esse caso. E aí eu quero que vocês assistam, se vocês conseguirem, tá? Porque assim, eu sei que a vida escolar de vocês não parou, mas seria interessante vocês assistirem um documentário que tem na Netflix, chama-se Documentário Gabriel Fernandes. Gente, é um menino nos Estados Unidos... Nossa, eu já assisti. É horrível, é horrível. Eu também assisti. Também assisti. É algo assim para você não assistir e depois pensar assim que você vai ficar uns 3 dias bem. Você vai ficar muito mal, muito mal. Mas assim, quem não assistiu seria interessante, é triste, muito triste, mas por que seria interessante assistir? Porque muitas vezes, quando a gente está escrevendo sobre violência infantil, a gente pensa assim, é só a gente aumentar a pena, porque aí esse povo que faz isso vai parar de fazer. Gente, nos Estados Unidos é pena de morte. Quem judia de criança, dependendo da gravidade, é pena de morte. E mesmo assim, lá não breca. Claro que diminui bastante, tá? Peraí, se eu digitar alguma coisa aqui no chat, eu acho que não apaga aqui, né? Peraí, deixa eu fazer. É um documentário... Peraí, documentário. Mais que justo, né, professora? É mais que justo decretar uma pena de morte, porque é um indivíduo que não tem capacidade de se... Sim, eu não sei se Gabriel Fernandes é com S ou com Z no final. Eu vou colocar com Z, mas acho vocês procuram. Depois tem eu assisti na Netflix, tá? Assisti na Netflix. Mas assim, gente, é um documentário muito triste. Porém, o que acontece? Isso que eu ia falar. Por que eu estou trazendo o documentário aqui para vocês? Porque a gente assistindo ao documentário Gabriel Fernandes, a gente tem 2 coisas para analisar. Primeiro, por mais que a gente queira a pena de morte em casos como esse, primeiro a gente tem que pensar que no Brasil, a gente não pode dar essa ideia na redação, tá?
Se der essa ideia na redação, a redação zera na hora. Se for redação de vestibular, tá? Se for redação do Enem, se não mudarem a regra até a hora de vocês chegarem lá no 3º ano, vocês não zerariam a redação, mas vocês zerariam um parágrafo conclusivo, tá? Tem alguém que falou assim... A Isabela perguntou se eu já vi o caso da menina que foi sequestrada e passou... Eu não vi esse. Ah, tá, lá nos Estados Unidos, sim. E teve 6 filhos com ele, eu lembro disso aí também. A Lara veio colocar essa questão, né? Então, ó, o que eu pontuo para vocês? Então, no Brasil, por mais que a gente queira que o sujeito pague com a vida dele, não coloquem pena de morte na redação, senão zera. Tá? Então, eu sempre falo assim, a gente que quer, por exemplo, assim, pena de morte, a gente tem todo um processo, né, que aí envolve a questão lei, envolve a questão discussão na sociedade. Então, não vá você, né, que... Tá, gente, eu não vou ficar olhando muito o chat, porque senão eu não consigo me concentrar aqui, né? Então, assim, se vocês conseguirem perguntar alguma coisa através do microfone, fica melhor, tá? Mas se tiver que ser pelo chat, eu vou tentar ali acompanhar, tá? Então, assim, fere os direitos humanos na redação, tá? Então, não pense nisso. Pense em aumentar a pena, entendeu? Pensa em tornar o crime em crime hediondo. Então, assim, a gente tem que ter outras saídas, tá? E outra coisa, nessa questão de análise, né? Por mais que a gente queira que o sujeito pague com a vida dele, para reflexão de vocês, tá? Reflexão. Se pena de morte valesse... Por que ainda tem gente, isso é só para reflexão, tá, meus amores, pelo amor de Deus, se pena de morte valesse para acabar com o problema, por que tem gente ainda que sabe que mesmo correndo o risco de perder a vida, por exemplo, lá nos Estados Unidos, continuam fazendo? Isso é só para reflexão, tá? Doença? Doença mental? Pode ser, Ayumi. É um doente, né? Não é possível... Para mim, a pessoa também tem que ser doente, professora, porque... Sim. Eu não consigo entender, juro. É difícil. Professor, às vezes ele não coloca tanto amor à vida, né? Ele não tem tanta importância para a vida dele e pensa que o ato que ele vai cometer é bem mais importante do que a própria vida. Sim. Eu acho, prof, que não é nem questão de doença mental. Um cara que faz isso sabendo da pena de morte é exatamente como o Thales falou. Ele não pensa mais na vida dele. Nada mais para ele, o que é certo pra gente, para ele não é mais certo. Não é. Sim. Tem que dizer que o ser humano é algo muito assim... Alguém quer falar? Pode falar, Yumi, pode falar. Tá, sem dizer que o ser humano, quando ele está ferido, ele sente necessidade de ferir. Teve um pai que estuprou sua filha e os responsáveis perguntaram por que você fez isso. E ele respondeu, o meu pai também fez comigo. Isso. Então, acho que tem a ver com isso também. Então, assim, eu quero que vocês pensem nessas causas, porque quando se pensa nas causas, vocês abrem um leque muito grande para argumentações, para repertório, para a própria análise crítica que a gente veio fazendo até aqui, né? E tem outro detalhezinho, gente, que eu quero que vocês também coloquem nesse pacote. Muitos desses indivíduos, eles têm tanta certeza que o que eles vão fazer, eles não serão pegos, que eles arriscam. Também é outro fator. Dentro disso, tudo que a gente pontuou, também tem esse fator, né? Então, assim, é algo triste você pensar, porque quando a gente pensa em família, independente se o sujeito mora só com o pai ou só com a mãe, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, independente, quem é o indivíduo ali que está morando com aquela criança, com aquele adolescente, ele está ali para proteger. Então, vocês, até os 18 anos, legalmente, vocês precisam estar protegidos por um adulto, entendeu? Então, esse adulto que é responsável por vocês, ele vai te dar o quê? Proteção,
Ele vai te dar carinho, ele vai te dar amor, ele vai te dar estudo, ele vai te dar alimentação, ele vai te dar tudo que é necessário para você se desenvolver como um adulto saudável. Então, quando você vê uma criança vulnerável, né, um adolescente vulnerável, e a gente não pode esquecer do caso do menino do barril. Lembra que a gente abriu o nosso ano falando sobre o menino do barril? Sim, que não teve a vida perdida com morte, mas um mês trancado num barril, acorrentado. Será que, em questão de grau de judiação, foi menor do que o menino Henry, né? Então, assim, você comer das próprias fezes, você se alimentar, né? Você tomar o líquido ser a sua urina. São situações que a gente para e a gente pensa e a gente fala assim, por quê? Né? Por que isso acontece? Mas, então, amores, eu deixei isso aí como tema para vocês estarem pensando, né? Sobre esse assunto. Outro assunto que eu queria que vocês pensassem, domingo agora, saiu uma matéria, são casos incomparáveis. Enfim, é que eu penso na questão da violência, Ayumi, tipo, né, a violência. Então, assim, tirando como ela é formada, né, como ela aconteceu, é violência, né? Bom, mas vamos lá. Outro assunto, assim, que eu queria que vocês estudassem sobre a questão da obesidade mórbida. Na pandemia, nós estamos falando muito sobre saúde, né? Então, como a gente tem que cuidar tanto físico quanto mentalmente. Então, está se falando muito sobre a saúde, muito mesmo. Meu filho também estuda no referencial, né? E agora que a gente está aqui, home office, né? Então, onde ele fica, bem pertinho da onde eu estou aqui dando aula para vocês. E aí, ontem, ele estava tendo aula de biologia. Eu não sei quem dá biologia para vocês, mas no caso do terceiro ano, um dos professores é o professor Newton. E aí não tinha como eu não ouvir, né? Porque o som estava bem audível, e aí ele estava falando sobre vitaminas, e aí ele reportando, né, sobre a questão da necessidade da gente estar cuidando, tomando muito sol, não muito em excesso, né? Mas a gente cuidando da nossa vitamina D, cuidando da nossa saúde mental, né? Então, assim, a palavra saúde está muito em questão. E aí eu vi o caso de um rapaz, de um menino, né, um adolescente, ele tem 10 anos e ele já está com 200 quilos, tá? O menino tem 10 anos de idade e ele está com 200 quilos. O nome do menino chama-se Mateus. Eu não consegui pegar o sobrenome dele, tá? Mas é um menino que ele passou essa semana pela cirurgia bariátrica. O que ele tem eles estão tentando descobrir, tá? Porque um guri com 10 anos, gente, pensa um guri com 10 anos, com 200 quilos, tá? E aí, na hora que eu vi aquilo, eu pensei, a primeira coisa, saúde, sedentarismo, alimentação, né? Alguma coisa vindo nessa natureza aí. Então, antena ligada nesse assunto, tá? E aí, outro que eu queria que vocês pensassem a questão da solidariedade, tá? Pandemia, acredito eu, que daqui para frente nós tenhamos uma situação que os indivíduos vão estar precisando, muitos indivíduos no Brasil, né? Vão estar precisando de ajuda, né? Por quê? Estão levantando aí a possibilidade do governo federal aumentar o auxílio emergencial, porque no começo foi de R$600, né? Tinha casos na família que 2 da família podiam pegar, então daria 1.200 por família, se conseguisse pegar esse auxílio, né? Se não era 600, e agora esse valor está em 250. E somente um da família pode pegar o dinheiro, né? Somente um. Então, o Congresso, se eu não me engano, Congresso e Senado estão reunidos para poder ver se aumenta esse valor,
né? Mari, sinceramente, eu não sei se isso vai ser possível. Por quê? Porque o Brasil já está entrando em colapso econômico, né? Se entregar R$ 250, já serão 43 bilhões que serão tirados dos cofres públicos. 43 bilhões, é muito dinheiro, né? Então, assim, eu não sei quanto que o Brasil conseguiria dar a mais, mas estão tentando ver se volta para 600. Mas eu sei, meus amores, que 250 ajuda, mas dependendo da situação da família, ajudaria muito pouco, né? Só um botijão de gás já está na casa dos R$ 90, né? Imagina se a pessoa recebe 250, 90 vai para o botijão de gás, né? Então, assim, praticamente acabou o dinheiro. Como que você vai comprar? Ele vai viver de quê? De arroz, né? Então, já estão tendo ONGs que estão se movimentando e pedindo solidariedade, quem puder ajudar com macarrão, puder ajudar com um óleo, né? Poder ajudar aí. Aí eu vi ontem 2 mulheres que têm nos seus quintais frutas. Uma delas tinha muito abacate. O pé de abacate está dando muita fruta esse ano. Aí o que ela fez? Ela colheu os abacates e aí ela vai nas vizinhanças e ela troca abacate por algum alimento. Eu te dou 3 abacates e você me dá algo em troca. E eles dão 1 quilo de açúcar, um arroz, e eles estavam montando cestas assim, né? Quando eu vi essa situação, eu falei, olha aí, um tema de redação muito interessante. Em meio à pandemia, a solidariedade, né? O brasileiro, não são todos, a gente não pode generalizar, né? Mas a gente sabe que o brasileiro, a maior parte, se preocupa com o outro, né? Nós somos solidários, a gente não pode generalizar, mas nós temos como brasileiro, temos um perfil carismático, né? E aí, eu quero lembrar vocês, deixa eu só pegar aqui um detalhezinho, peraí, deixa eu ver se meus cachorros vivem em volta da cadeira. Aqui, ó, na Constituição, deixa eu só confirmar aqui se é no artigo 1º. Espera só um pouquinho. Aqui, ó, em questão de solidariedade, se você falar assim para mim, Mari, eu posso nessa redação falar da Constituição, que a Constituição nos obriga a sermos solidários? Pode. Onde que está isso na Constituição? Artigo 1º, ele reporta sobre soberania, cidadania, dignidade, valores sociais, tá? Aí, quando a gente chega aqui no artigo 3º da Constituição, ele fala que a nossa república, ela se faz de uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Então, a palavra solidariedade aparece na nossa Constituição como um direito e como um dever também. Nós somos livres, nós somos justos e nós somos solidários. Então, eu achei bastante interessante esse tema, eu acho que é um tema, assim, bem fofo para cair, né? Porque não é só em época de pandemia que nós somos assim, né? O brasileiro, ele tem as fronteiras abertas. Então, recentemente, nós ajudamos o Haiti, venezuelanos, bolivianos, né? Então, assim, a gente tem esse carisma. Então, eu pensei, por exemplo, vocês, de repente, estarem fazendo uma redação sobre, tá? E pensando, na verdade, né? Porque aí, conforme o tempo for passando, eu posso estar trazendo esses temas para a gente. E falar nisso, gente, eu acredito que, não sei se o Edilson já comentou alguma coisa com vocês, ou se não comentou, é uma análise minha, tá? Eu acredito que a gente possa aí ficar mais um pouquinho no sistema online. Por quê? Aqui em Campo Grande o negócio está feio, né?
Eu tenho para mim, isso é uma leitura minha, tá? O Edilson não falou nada. Eu acredito que eles podem acabar estendendo esse prazo mais um pouquinho. Enfim, né? Independente se for presencial ou se for aqui, as aulas estão acontecendo. Então, eu quero que esses assuntos aqui que eu vou pontuando para vocês já vão... Sim, mais um pouquinho, vai acontecer sim, tá? Elas são essenciais, mas eles vão continuar em modo remoto, pelo visto, né? Mas, enfim, tá? Independente, a gente está aqui. Agora, eu quero que vocês continuem estudando sobre esses assuntos que eu vou pontuando, que eu vou transformando tudo em atividade para a gente ir fazendo, tá? Mas aí eu vou avisando vocês. E, por último, para a gente encerrar, ontem eu vi uma matéria muito fofa, gente, eu amei, até printei, bati foto da matéria. Eu vou chamar de velhinhos, não no sentido de falta de educação, pessoas idosas, né, se descobriram... Tem idosos que descobriram, através das redes sociais, que podem se divertir dentro de casa. Aí tinha uma senhorinha, bem senhorinha, ela fazendo um TikTok. Gente, eu achei aquela senhorinha uma fofa, e comecei a assistir a matéria, né? Na hora que eu assisti a matéria, eu falei, olha aí, ó, tema de redação sobre esses idosos se descobrindo nessas redes sociais em época de pandemia, né? Então, eu achei isso muito fofo, e eu falei, gente... A gente, de repente, pode ter um tema bem tranquilo, né? No sentido assim, ao invés da gente estar falando de violência, de coisa ruim, né? A gente falar de temas fofinhos. Então, eu falei assim, cara, é uma hora assim que as bancas, né? Poderiam estar pensando em temas gostosos, assim. Pensa você fazer um texto narrativo contando a história de um senhorzinho, uma senhorinha, né, que se descobriu em época de pandemia que as redes sociais, principalmente o TikTok, eram um veículo de entretenimento, né? Então, assim, eu olhando aquela matéria, porque professor de redação, tudo que olha vê matéria, né? Matéria de possibilidade de tema. Eu falei assim, é um tema fofo, né? Mas vamos lá, meus amores, ó, eu vou abrir aqui o slide, tá? Para a gente dar continuidade à nossa aula lá da semana. Nesse momento, eu já não enxergo mais vocês, tá? Eu não sei se os outros professores disseram, a gente não enxerga, a gente só ouve, tá? Porque na hora que abre o slide, tampa tudo aqui. Eu quero que, se alguém fizer alguma pergunta, por favor... alguém abre o microfone e passa para mim, tá? Faça a pergunta pela pessoa, ou comentário, tá bom? Então, só um pouquinho. Me ajudem aí enquanto eu vou abrindo. Nossa aula vai até 8h40, é isso mesmo? 8h45. 8h45? Tá. Então, beleza. Só um pouquinho, amores. Tô chegando aqui. Alguém fala para mim se chegou o slide aí, e se chegou inteiro? Tá de boa, professora. Chegou inteirinho. Inteirinho? Tá. Então, a cabeça da pessoa corta? Hã? A cabeça da pessoa corta? Corta. Aqui, corta, aham. Aqui, tá certo. Tá bom? Ó, o que tem que aparecer é o relógio e o busto, regras gerais, e o meu nome lá embaixo. Está aparecendo, né? Sim, sim. Tá, então beleza. Ó, lembra daqui? Nós estávamos falando sobre as tipologias existentes, só fazendo aí o resgate. Alguns redatores falam, né, que nós temos apenas 3 tipologias, outros redatores falam que nós temos 5 tipologias, né? Então, lembrando, a outra tipologia, texto expositivo, né? E o outro, texto injuntivo, tá? Cada texto desse tem um objetivo. A gente falou sobre isso na última aula, né? Então, quando eles pedem um texto para vocês, eles têm aquele objetivo que eles vão se concentrar mais, e das tipologias nascem os gêneros textuais, tá? Os gêneros textuais. Aí, dentro disso, eu pontuei para vocês a necessidade de vocês
estarem cuidando bastante da diferença entre o que é ponto de vista e o que é tese. Todo texto argumentativo, você tem que defender uma tese. Essa tese, obrigatoriamente, ela tem que ter aparecido em algum veículo de comunicação, tá? Não necessariamente você precisa o tempo todo estar colocando qual veículo. Ah, apareceu na Globo, apareceu no SBT, apareceu na revista Veja. Não precisa. Você só vai precisar fazer isso, colocar fonte, né, que a gente chama fonte de pesquisa, se você estiver colocando dados estatísticos, tá? Isso aqui tem que pôr a fonte, e citações, tá? Citação direta e citação indireta. São os únicos recursos que obrigam vocês a colocar qual é a fonte de pesquisa. Os demais, você citou, você colocou lá uma comparação, um retrocesso histórico, você não precisa dizer de onde você está tirando aquela informação, tá? Bom, aqui nós fomos para as regras. Prof. Fala, Mori. Agora eu fiquei com uma dúvida, porque nessa que a senhora pediu agora, eu peguei alguns casos, na verdade eu peguei um caso de violência gerada a jogos virtuais, tudo. E aí, eu achei num site esse exemplo, era verdade. E eu citei o site. Eu não precisaria citar? Não, o site é assim, qual é o problema do site? Que quem vai citar? Como que você citou o site? Você colocou o www, aquela coisa toda? Não, eu coloquei o nome, aí o nome do site. Ah, o nome do site, tá. O que acontece? Geralmente, tudo que está em sites tudo aquilo que aparece no site apareceu em algum veículo, tipo televisão ou revista conhecida, é que a gente fala revista oficial, tá? Se você falar assim, Mari, eu não vi em nenhum desses lugares, eu só vi no site mesmo, você pode citar o site. Agora, o meu medo é que, geralmente, nome de site são nomes difíceis, no sentido, assim, mistura muito Y com 2 L's, com 2... Então, assim, é uma bagunça, entre aspas, de nome de site, e eu falo assim para o aluno, se você lembrar direitinho o nome do site, excelente, tá? Se você não lembrar, não vai colocar. Porque se você coloca errado, pronto, pegou todo aquele exemplo que você deu e aquilo cai por terra, entendeu? Então, assim, Mari, eu consegui ver, eu consegui lembrar, eu posso usar na hora? Pode. É veículo seguro, tá? Mas os redatores sabem desse grau de dificuldade. Então, tem redator que, dependendo do que você está colocando, por exemplo, assim, você estiver colocando uma comparação, não precisa citar. Tá? Porque um recurso da comparação não pede fonte. Agora, se você estiver citando um dado estatístico, Mari, eu só vi aquele dado estatístico naquele site, então você vai ter que colocar o nome sim, tá? Tem algumas pessoas que falam assim, Mari, eu gosto de colocar aquele HTTP //, aquele monte de letrinhas, né? Não precisa. Se você colocar a partir do www, o redator, ele querendo pesquisar, ele encontra esse site, tá? Então, pode usar. Não é obrigatório pelo grau de dificuldade de memorização de nomes dos mais variados sites. Agora, se for um site conhecido, tranquilo, tá? Mesmo se não for conhecido, você memorizou direitinho, pode usar sem problema nenhum, tá? É usado como recurso, entendeu? Sim, prof, obrigada mesmo. Tá. Então, mas os únicos recursos que vocês precisam citar a fonte, os únicos, citações e dados estatísticos, tá? São os únicos que você tem que colocar segundo, conforme, de acordo, como diz, entendeu? Então, são os únicos, esses dois. Se eles exigirem que mais algum recurso tenha fonte, eu vou falando para vocês ao longo do nosso processo de preparação, tá? Bom,
Então, eu falei para vocês da questão da parte gramatical, o texto ser na terceira pessoa, né? Lembrando que sempre que for textos de vestibulares, vocês cuidarem muito o que está escrito num enunciado, tá? Texto dissertativo argumentativo, sempre na terceira pessoa. Se for um texto expositivo, sempre na terceira pessoa. Se for um artigo de opinião, depende do enunciado. Então, assim, na dúvida, escreva na terceira pessoa. Agora, tem texto que não vai falar assim, faça seu texto... Essa sigla DA é o que mesmo? É dissertação argumentativa. Beleza. Tá? Análise crítica seria tipo artigo de opinião? Isso. Só que a análise crítica, ela não precisa de você ficar preocupado com estrutura, entendeu? E você pode colocar lado positivo, negativo, prós, contras. A análise crítica é um texto livre. É mais sobre o que você pensa, né? Isso, ele é bem livre. Por isso que eu estou dando para vocês análise crítica, porque nós ainda não vimos estrutura de nenhum texto. Assim que a gente for vendo, eu vou deixando a análise crítica lá para trás, entendeu? O ano passado, eu vi um vestibular pedindo análise crítica. Eu nunca tinha visto vestibular pedir análise crítica. Eu não lembro que vestibular que foi, mas eu achei muito interessante, porque a gente é raro aluno fazer texto de análise crítica, né? Porque a análise crítica ela é a base para os outros. Então, difícil um professor faça uma análise crítica sobre tal coisa. E eu achei interessante, porque eu falei, olha aí, ó, os meus estão preparados, né? Porque eu nunca tinha visto, foi a primeira vez. Análise crítica pode ser feita na terceira, pode ser feita na primeira, entendeu? Então, a pessoa que você vai escrever dependerá muito de tipologia e de enunciado de prova, tá? Eles avisam, tá? De uma maneira direta ou indireta, tá? Eles avisam. Mari, eles não falaram nada que pessoa que eu vou escrever, mas eles mandaram eu escrever um texto narrativo, onde o narrador vai ser personagem. Então eles estão pedindo para você escrever um texto na primeira pessoa, entenderam? Então vai estar ali dentro do contexto como que vocês vão proceder com relação a que pessoa vocês vão utilizar. Mas o texto dissertativo, o argumentativo sempre na terceira e o expositivo sempre na terceira. Os demais dependerão de bancas, tá? Bom, de jeito nenhum, meus amores, buscar informação em fonte duvidosa. Mari, eu estava vendo, por exemplo, ontem, eu tenho TikTok, né? Eu baixei o ano passado esse TikTok e foi ficando ali. E só que o TikTok, ele tá num celular, esse meu antigo. E eu comprei, por causa da pandemia, um outro, porque é melhor para gravação. Aí, eu tava ficando viciada no TikTok, aí eu falei assim, cara, eu não vou baixar no novo o TikTok, eu vou deixar só no velho. Porque o velho, ele fica aqui no cantinho, e eu literalmente, eu vejo só de vez em quando, né? Então, quando foi ontem, o meu marido pegou e falou assim para mim, você viu não sei o que lá no TikTok? Era uma das coisas que tinha passado no TikTok. Falei assim, o quê? Eu não vi TikTok. Tem umas 3 semanas praticamente que eu não vejo. Aí ele falou assim, é umas meninas que elas são obrigadas a cavar a própria cova, né? E depois elas são enterradas lá. Aí eu falei, eita regaço, ainda falei assim pro Tércio, isso parece coisa assim de tipo... esqueci o nome da expressão que eu falei. Que os traficantes, os criminosos têm umas leis entre eles, né? Falei, lei do crime, alguma coisa assim, eu não lembro o que eu falei. E aí, tribunal, tá? Eu falei, isso parece coisa de tribunal do crime, né? Mas eu não fui olhar o que era. Só que TikTok é assim, você vai passando e ele volta, né? Aí, quando ele estava vendo, no outro momento, ele falou assim, aqui, ó, aquilo que eu te falei. E aí ele veio e me mostrou.
E aí abriu, né, as meninas cavando a própria cova, aquele negócio e tudo. E aí eu falei, credo, realmente isso parece coisa do Tribunal do Crime. E aí a gente foi ler os comentários, né? E aí, lendo os comentários, a gente viu que tinha muita gente falando que elas mexeram com o marido de não sei quem, que era do crime, que não sei o que, parará, parará. E aí eu fiquei tentando ver os nomes, para ver o quê? Porque eu não posso acreditar em TikTok. Eu posso ver no TikTok e fazer o quê? Procurar numa fonte segura se aquilo era verídico ou não, né? Então eu fui ler Tribunal do Crime recentemente, 2 moças, não sei o que, parará, 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 puf, apareceu num veículo sério. Então, Mari, mas esse veículo que você encontrou, por exemplo, é lá da cidade do Rio de Janeiro, é lá de São Paulo, é lá de Porto Alegre. Não tem problema. É que nem eles estarem lá do outro lado do Brasil e lerem uma matéria no Correio do Estado. Não é fonte duvidosa, né? E hoje, esses jornais, por menores que eles sejam, tudo eles estão praticamente publicando na internet. Então, isso se torna uma fonte segura? Se torna. Tem um nome, tem uma assinatura, tem um CNPJ, é um jornal, pode ser pequeno, mas ele é reconhecido naquela localidade, a gente pode usar como exemplo em qualquer lugar, tá? Então, gente, quando a gente fala de fonte duvidosa, não é que você esteja vendo algo numa rede social e você... é rede social, eu não quero saber. Não, tá na rede social, eu quero saber se isso é verdade, então eu deixo a rede social num canto e vou atrás buscar em um veículo que é mais conhecido, tá? Aí, não generalizar, lembrar que a gente tem que tomar muito cuidado com as expressões todos, nenhum e nenhuma. Amores, pelo que eu tô vendo aqui, deu certinho o nosso horário. Eu não quero extrapolar, eu vou deixar aqui, sexta-feira a gente tem aula, aí na sexta-feira eu dou continuidade, porque vocês têm que colocar os nomes de vocês aí, tá? E eu não posso extrapolar para não atrapalhar a outra aulinha, tá? De vocês. Ai, gente, 45 minutos voa, né? Muito. Obrigado, mas, professor. Eu amo a senhora. Eu também. Saudadezinha de vocês mesmo de máscara. Foi passando. Se não fosse ninguém avisar ele ia tomar nosso recreio inteiro. Sério? Então, eu me preocupo porque vocês têm que tomar um lanchinho, né? Descansar um pouquinho, porque computador a gente também tem que cuidar o tanto que a gente está na frente dele, tá? Então, beijos, se cuidam, fica com Deus. Quem não fez atividade, faça, tá? E manda aí, tá quase dando beijo, horário. Beijo, prof, se cuida. Tchau. Obrigado aí, Até sexta, amor.